pessoal, aqui é a Má e esse aqui é o vlog de número 25. Bom, pegando meio que sugestão de um inscrito que ele queria saber sobre cronologia de Resident Evil, mas não vai ser isso que que este vlog vai abordar, e sim todos os jogos de Resident Evil já lançados até hoje, e também quais deles eu já joguei e quais são os meus favoritos. Vou tentar fazer de tudo para que este vídeo ele seja bem sucinto, tá? Para que também não demore muito, porque, né, eu sei que atrapalha um pouco vídeos extremamente longos, então tô tentando dar uma arrumada nisso. Bom, então vamos lá. Eu gosto muito de um site que é o Resident Evil Database. Eu sempre falo desse site, é um fansite, né, de Resident Evil. Eu sempre cito ele quando eu trago algum vídeo de Resident Evil. E também tem um outro que é muito conhecido, que é o Resident Evil Brasil, que na verdade ele seria o Rival, tá? E eu encontrei uma pequena diferença na cronologia, nas séries, tá, de Resident Evil. De acordo com o Database, existiriam 3 divisões dos jogos de Resident Evil, sendo elas a série principal, os spin-offs e a side histories, sendo assim 3 divisões no total. No Rival, a gente tem apenas 2, que seriam a série principal e os spin-offs. Bom, até onde eu encontrei, spin-off e side history são muito parecidas, elas estão muito ali, elas são muito próximas. O que significa spin-off? Significa aquilo que foi derivado de algo. Então, é algo que se refere à história principal, mas que, tipo, não faz parte. Só que a side history seriam meio que histórias paralelas. Então, eu acredito que tanto a side history quanto os spin-offs, eles estão muito ali, entendeu? Então, eles podem ser colocados como o mesmo grupo. Mas como essa matéria eu tirei do Resident Evil Database, então eu vou acabar pegando do jeito que tá lá, tudo bem? Ok. Série principal se resume aos seguintes jogos: Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil Remake, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil Code Verônica, Resident Evil 4, Resident Evil 5 e Resident Evil 6, ok? Em alguns lugares talvez a gente encontre um pouco diferente, tá? Mas é normal. Uma coisa que é interessante é que parece que a Capcom nunca disse que o Code Verônica fazia parte da série principal ou se ele era um spin-off. Então o pessoal fica meio em dúvida, mas coloca ele como série principal, tá? Até pelos acontecimentos que tem, que são relevantes para a história. Não são que nem os outros, meio que dá pra passar, entendeu? Ok, agora vamos lá. Os spin-offs são Resident Evil Survival, Resident Evil Dead Aim, Resident Evil Outbreak 1 e o Outbreak File 2, o Dead Silence, Deadly Silence, o The Umbrella Chronicles, The Dark Side Chronicles, o Operation Raccoon City, o Revelations 1 e o Revelations 2, tá? Gente, eu particularmente não colocaria o Dead Silence como um spin-off, até porque eu não sei se vocês sabem, mas o Dead Silence, ele é mais ou menos o clássico, só que pro DS. Então, não vi sentido em ser um spin-off. Eu acho que deveria estar na cronologia principal, que nem o tal remake, mas tudo bem, né? Vale ressaltar que tanto o Umbrella Chronicles quanto o Dark Side Chronicles, eles só foram criados como um meio de tapar buraco na história. Como assim? O primeiro jogo a ser lançado foi o Resident Evil 1 em 1996, beleza? Ok. Depois dele veio o Resident Evil 2, tá? E o Resident Evil 3. O Resident Evil 3, se não me falha a memória, ele começa 24 horas antes do Resident Evil 2 e acaba 24 horas depois do Resident Evil 2, tá? Então, tipo, é meio a meio. Por que isso? Porque em Resident Evil 3 Nemesis tem uma cena em que a gente descobre... Não é que a gente descobre, mas que a gente vê que o Nemesis mata o Brad. Tá, mas o que isso tem a ver? Acontece que dependendo do cenário que você joga em Resident Evil 2, com algum dos personagens, a gente vê o Brad zumbificado.
Então isso prova que Resident Evil 3 aconteceu antes, mas ele acabou depois. É muito confuso. Então veio o Code Verônica. Depois que o Code Verônica foi lançado, eles lançaram o 0. Nunca entendi, gente, uma coisa que eu nunca entendi, mesmo eu sendo extremamente fã, eu não joguei Resident Evil 0, tá? Então, se você que tá me assistindo, você viu, você tira essa dúvida porque não faz muito sentido pra mim, tá? O time Bravo foi mandado pra investigar e tudo mais, deu ruim. A Rebecca entrou naquele trem, acho que o Eclipse, alguma coisa. Mas, sério, eu não vejo como ela entra naquele cômodo na mansão Spencer. Então, não faz o menor sentido pra mim. Ok? Tá, depois disso aí foi lançado Resident Evil 4, 5 e 6 na ordem bonitinho. Agora vai vir um 7, não tem tanto problema. Eu sei que o Revelations 1 e o Revelations 2... Tem gente que coloca eles na série principal, porque parece que também o que acontece também tem tudo a ver, né? É importante pra história. Assim, eu não entendo exatamente como funciona isso de classificar série principal e spin-off. Tipo, eu não entendo mesmo. Porque até onde eu vi, todos os fatos de todos os Resident Evil, eles são extremamente relevantes pra história. Só que... não sei, não dá pra você falar, por exemplo, mas não tem um personagem principal nos spin-offs. Gente, The Umbrella Chronicles, The Dark Side Chronicles, Operation Raccoon City, Revelations 1 e Revelations 2 tem todos os personagens principais. Se você souber como funciona isso de colocar determinado série principal, determinado spin-off, vocês avisam. Agora, as side stories, tá? Não sei como monta uma side history. Eu não sei o que leva o pessoal a separar, o que leva a Capcom a separar. Mas tem só 3 jogos que seriam Resident Evil Gaiden, o Resident Evil Survival 2 e o The Mercenaries 3D. Uma coisa que é importante ressaltar é que Resident Evil Gaiden, na verdade, era para fazer parte da série principal. Só que ao final do jogo, o Leon acabava sendo infectado, tá, por um vírus. E logo depois de Gaiden, parece que foi lançado Resident Evil 4 e o pessoal começou a especular que talvez o Leon tivesse aqueles poderes Jedi de desviar de laser devido à infecção que ele sofreu em Gaiden. Capcom, muito ligeiramente, pegou e disse que o Gaiden na verdade não fazia mais parte da série, não fazia parte da série principal e que era uma side history. Então, né, Leon é Jedi mesmo e a Capcom não soube explicar isso ao certo, ok? Beleza, agora vamos lá. Quais desses eu joguei? Gente, eu joguei Resident Evil clássico, tô jogando o remake, o 2 eu não joguei, o 3 eu joguei, Code Verônica eu joguei, o 4 eu joguei, o 5 eu joguei, o 6 eu joguei. Gente, dizer que eu joguei é que, tipo assim, eu pelo menos peguei pra ver, entendeu? Peguei pra jogar, pra ver como é que era e tal. Não quer dizer que eu zerei todos, tá? Não significa que eu zerei. Joguei também Resident Evil Outbreak 1. E eu joguei o Resident Evil Gaiden. Só. Eu sei. Bom, jogos que eu... Assim, os jogos que eu mais gosto de Resident Evil seriam... O principal deles é o Resident Evil Code Verônica. Foi um dos jogos que eu mais lembro de ter jogado. Não que eu tenha zerado, porque era muito difícil. Code Verônica é considerado, inclusive, o segundo jogo mais difícil da franquia. Não tão difícil quanto o Resident Evil 1. Mas eu joguei Resident Evil 1 e acho que agora, na minha concepção, Code Verônica tá muito mais difícil que o Resident Evil 1. Por que eu gostei tanto? Cara, é incrível. Tipo, tem puzzles, tem... Nossa, gente, eu adoro aquele lance de passagem secreta e tudo mais. E tem todo um clima de tensão e de terror. Porque, né? A Claire, que não se dá bem com o Steve, e depois chega o irmão dela porque ela precisa de ajuda pra sair de lá. Então, assim, é toda uma questão que é muito bacana de se ver, entendeu? Não joguei todo, mas... Ó,
Não joguei todos os Resident... Meu Deus. Não joguei todos os Resident Evil, mas isso não significa que eu não tenha passado horas vendo gameplays e detonados, beleza? Jogos que eu já vi o pessoal jogando na internet. Resident Evil 0, Clássico Remake, 2, Nemesis, Code Verônica, 4 não, 5 não, 6 não porque eu joguei. Survival, Outbreak 1, Outbreak File 2, o Dead Silence, Revelations 1, Revelations 2, o Gaiden eu joguei, o resto não. Gente, sério, eu gosto muito, muito, muito de Resident Evil, vocês não têm ideia. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, ele não foi tão longo quanto os outros. Então no próximo vídeo eu vejo pra trazer a cronologia, porque ela é bem complicadinha. Até porque a ordem de lançamento dos jogos não significa que eles estão nessa ordem. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Deixe também o curtir de vocês. Compartilhe o vídeo com os amigos. E se você não está inscrito, se inscreva. Se você quer seguir as redes sociais do canal, todas elas estão disponíveis na descrição deste vídeo. Lá você fica sabendo de todas as novidades, todas as atualizações e todos os vídeos que estão por vir. E se você quiser ajudar o canal com qualquer quantia ou qualquer coisa, tem o link do Patreon também. Se você não puder contribuir dessa forma que o Patreon pede, você também pode contribuir com ideias, sugestões e a opinião de vocês. Então é isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.